Mas o que motivou essas pessoas a lutarem por seus direitos, só para sobreviver e pintar? A grande maioria dessas imagens parece ser animais. Uma descoberta chocante veio à tona de pinturas rupestres subterrâneas profundas que desafiaram tudo aquilo em que pensávamos. História da humanidade. Especialistas estão perplexos com a idade e o estilo desses misteriosos obras de arte. Será que essa descoberta poderia mudar o que entendemos sobre nossos ancestrais? O que significam realmente essas imagens antigas? Será que eles são mesmo velhos? Junte-se a nós enquanto descubra a verdade. Um subsolo oculto. Descoberta revelada por pesquisa de rotina. Trabalho. A exploração começou enquanto realizando trabalhos de campos geológicos típicos. 1. A equipe foi encarregada de mapear formações geológicas em uma área desolada de terras áridas. Esta parte da região era considerado vazio e sem muita utilidade. Significado histórico: sem antiguidade. Nunca foram encontradas estruturas ali. Nenhuma. Objetos antigos foram registrados. Não havia indícios de histórico anterior, civilizações e nada no passado. Os registros indicavam que a área tinha alguma coisa. Vale mais do que geologia básica. Informação. Devido a isso, os cientistas iniciou a tarefa com pouca esperança de não encontrar nada interessante. A Terra era vista como comum, pacífica e é improvável que revele algo fora do comum. Normal. Tudo mudou quando uma varredura por satélite revelou algo surpreendente. Descoberta subterrânea. Uma anormalidade. Um padrão foi detectado em um dos imagens sugerindo um espaço vazio onde deveria ter sido rocha sólida. Inicialmente, essa descoberta foi desconsiderada como uma possível falha técnica. Os operadores suspeitaram. Um problema técnico estava causando leitura incomum. Problemas com o software. Durante as varreduras, são frequentes particularmente em terrenos desafiadores. Por precaução, a equipe decidiu reiniciar o sistema e realize a varredura novamente. O segundo exame apresentou o mesmo resultado, mostrando o espaço oco no mesmo lugar. Sem dúvida, a equipe fez mais varreduras de diferentes ângulos e com diferentes filtros. Eles também verificaram dados antigos da área, todos os testes, mostrou a mesma coisa. A anomalia permaneceu igual e não desapareceu ou mudança. Esse resultado consistente mostrou que não foi apenas um erro aleatório ou problema do sistema. À medida que os analistas examinavam, eles examinaram com mais cuidado e perceberam outro detalhe interessante. Ao contrário de cavernas subterrâneas naturais, com formato de área oca, não apresentava as características típicas, contorno áspero e irregular, causado por água, pressão e erosão. Natural. As cavernas geralmente têm paredes curvas e reviravolta sem uma estrutura clara, mas esse vazio era diferente. Tinha retas, bordas e cantos definidos, e sua profundidade mudou de forma suave e controlada, maneira em vez do irregular. Padrões observados em cavernas formadas por fenômenos naturais, forças. Essas características únicas levantaram preocupações entre os analistas. Os pesquisadores, foram cautelosos quando eles sugeriram que a formação parecia moldado intencionalmente. Foi difícil. Acredito nessa ideia especialmente por causa de onde foi encontrado. A localização era muito isolado e não havia registro de qualquer atividade humana passada ali. Não havia uma explicação óbvia para o porquê. Algo teria sido construído naquele lugar. Local. No entanto, o formato do vazio. O espaço não podia ser explicado pela natureza, processos geológicos. Esta descoberta mostrou o quanto do mundo subterrâneo na Terra ainda é um mistério que não foram exploradas. A equipe entrou em contato com guias locais para obter mais conhecimento sobre a área. Esses guias compartilharam informações que haviam sido transmitidas a partir de suas experiências e viagens. Os guias mencionaram que as pessoas geralmente mantiveram distância daquela parte da crista, porque era considerada uma terra estranha. Alguns chegaram a afirmar que os animais evitavam pastoreio naquela área. Outros mencionaram aquele som não se comportava normalmente ali, com gritos não produzindo muito de eco. Embora esses relatos não fossem comprovados cientificamente, eles acrescentaram a preocupação já foi levantada pelos exames. Diante das crescentes evidências, uma pequena equipe
foi enviado para investigar o físico, Local. Quando chegaram às coordenadas, eles viram uma parte da crista que capturou sua atenção. Eles observaram uma superficialidade, depressão na superfície da rocha. A pedra em aquela área parecia quebrada de uma forma que não era típico dos padrões de erosão observados em outras partes das Badlands. E a quebra parecia mais concentrada e organizadas. Em vez de estarem dispersos por vento ou água, os scanners portáteis eram usados no local para confirmar os dados de satélite. As varreduras mostraram que havia um espaço oco atrás da fratura, rocha correspondente à profundidade observada de acima. Essa confirmação foi crucial em verificar a existência e a localização de o vazio subterrâneo. Ao se aproximar, uma linha reta vertical em a face da rocha foi descoberta. Além disso, uma faixa de pedra próxima. Tinha uma cor distinta, diferente da restante do material. E características indicaram que a área pode ter havido uma oportunidade no passado. Com o passar do tempo, parece que desabou. E isolaram. Encontraram vestígios de material orgânico em um local onde ele não deveria ter durado. A existência de esse material dava a entender que algo ou alguém havia entrado em contato com a entrada antes de desabar. Quando tudo, as provas foram consideradas em seu conjunto. Ficou claro que a equipe havia encontrado uma entrada selada para um subterrâneo, cavidade. Essa descoberta foi apoiada por múltiplas varreduras. O formato da rocha, o fluxo de ar e os marcadores químicos, o desenho oculto do túnel sem resposta. Perguntas. Assim que a entrada selada foi com a área completamente limpa, a equipe se deparou com uma descoberta surpreendente logo de cara. O túnel descia abruptamente, muito mais íngreme do que qualquer um esperava. Isso, abrupto. A queda pegou todos de surpresa, causando. O grupo deve proceder com cautela. Inspecione a área mais de perto. Ao projetarem suas luzes nas paredes, eles perceberam outro detalhe incomum. As superfícies eram notavelmente lisas, indicando prolongado e deliberado, contado por um longo período de tempo. Em certas áreas, as paredes apresentavam uma ligeira inclinação, brilho que geralmente acontece quando a superfície é tocada e escovada repetidamente, ou esfregado da mesma maneira. Este brilho não aparece rapidamente e requer movimento regular. Ao examinar-se túnel, a equipe percebeu que o desgaste. Os pontos seguiam um caminho específico ao longo do corredor. Um geólogo observou que o padrão de desgaste consistente não poderia ser de causas naturais aleatórias, pois era demais, uniforme e controlado. Esta descoberta levantou preocupações porque indicava que algo havia viajado através do túnel várias vezes antes da câmara desabou. A equipe que explorava o ficaram surpresos ao saber que já foi usado no passado. Esta descoberta fez com que eles se perguntassem sobre o túnel, propósito e quem ou o que havia passado por ele. À medida que se aventuravam mais adiante, eles perceberam um fenômeno estranho. Som comportavam-se de maneira diferente lá dentro. Vozes soava mais baixo e os passos não. Eco como esperado. Isso tornou difícil determinar a que distância estava um som, porque desvaneceu-se rapidamente. Alguma equipe, os membros até pararam de se falar completamente, devido ao silêncio assustador, maior estado de alerta, conforme anotações escritas no campo. Mas não, verificado alguns membros da equipe acreditavam que o silêncio no túnel era muito intenso. Eles pressentiram que algo o túnel estava influenciando a forma como o som se propagava. Viajou. Embora tenha sido difícil, esse sentimento foi experimentado por várias pessoas. À medida que progrediam, eles não conseguiam ignorar o formato peculiar do túnel. Ele se estreitaria repentinamente, e depois se alargam em intervalos regulares. O alargamento criou um pequeno espaço lateral, ramificando-se do corredor principal. Os espaços laterais estavam vazios, sem ninguém. Desordem pedras soltas ou minerais. Depósitos.
Pareciam organizados e intocados atípicos para uma caverna natural. Um arqueólogo observou o espaçamento uniforme, sugerindo um projeto intencional. O padrão consistente entre as seções despertou curiosidade. Os membros da equipe especularam se o túnel havia sido construído deliberadamente. Ninguém conseguia descobrir quem fez a passagem ou por que ela estava escondida em um local remoto. Conforme o grupo avançava, suas luzes revelaram características diferentes das anteriores. Algumas estrias minerais na rocha brilhavam levemente em verde quando expostas à luz. O brilho não era aleatório, mas formava longas linhas que se estendiam por toda a passagem. O grupo seguiu cuidadosamente as linhas brilhantes, tentando descobrir por que elas brilhavam. Alguns membros da equipe achavam que o brilho era apenas uma característica natural da rocha. Outros se perguntavam por que o brilho aparecia apenas em certos pontos e seguia padrões distintos. Isso levou alguns membros da equipe a considerarem que as linhas brilhantes poderiam ter sido colocadas propositalmente para auxiliar na navegação pela caverna. As leituras do ar complicaram ainda mais a situação. Previa-se que os níveis de oxigênio cairiam a essa profundidade, mas os monitores não mostraram nenhuma mudança significativa. As medições permaneceram estáveis. Um técnico observou que os dados se assemelhavam ao que seria visto em um ambiente controlado e não em uma área subterrânea profunda. Não havia aberturas ou respiros aparentes que pudessem explicar esse equilíbrio. O ar parado dava a impressão de que a atmosfera do túnel havia sido controlada anteriormente. Embora difícil de acreditar, as evidências não forneciam uma explicação alternativa clara. Após uma inspeção mais detalhada das paredes, a equipe descobriu mais marcas. Linhas retas e perfeitamente posicionadas estavam gravadas em várias partes da pedra. As marcas encontradas não pareciam ter sido feitas por ferramentas de pedra, pois eram muito nítidas e precisas. A precisão das marcas indicava que um instrumento mais preciso havia sido usado diferente de tudo o que se via na história humana antiga. A equipe tinha opiniões divergentes sobre a descoberta, com alguns acreditando que as marcas poderiam ser formações naturais. No entanto, outros discordaram, apontando a consistência e a localização das marcas como evidência contrária a essa explicação. A situação tornou-se mais complexa quando os monitores de vibração foram inspecionados. Os resultados revelaram espaços vazios mais adentro da montanha, que não faziam parte da configuração conhecida da caverna. Essas câmaras pareciam estar localizadas atrás de paredes sólidas, em uma disposição estranha, que não parecia natural. Cada leitura sugeria a presença de uma estrutura oculta maior além dos túneis conhecidos. Conforme a equipe avançava, começaram a ter a sensação de que a descida havia sido planejada e não aleatória. Os rastros luminosos do ar estável, as marcações precisas e as câmaras escondidas indicavam a mesma direção, evidências de humanos primitivos avançados. A câmara no fundo da descida era maior e mais organizada do que o esperado. O chão era plano sólido e surpreendentemente intacto. No centro, havia fragmentos que pareciam cuidadosamente dispostos ao redor de uma plataforma de pedra. Inicialmente, a equipe pensou que esses fragmentos fossem apenas pedaços de rocha quebrados. No entanto, após uma análise mais detalhada, perceberam que os fragmentos tinham bordas limpas e eram todos da mesma espessura. O formato era preciso diferente de tudo o que já havia sido visto na região. O nível de habilidade sugeria um método de trabalho com materiais que não se acreditava existir naquela época. Os fragmentos indicavam que a câmara foi intencionalmente planejada e preparada, demonstrando um nível de planejamento e habilidade que superava as expectativas. Enquanto a equipe registrava esses fragmentos, um arqueólogo que investigava a extremidade oposta da sala encontrou algo significativo, um braço esquelético parcialmente enterrado em solo compactado. Escavações adicionais revelaram um corpo completo, deitado de lado em uma posição específica. Rapidamente, mais 2 esqueletos foram encontrados, cada um posicionado deliberadamente como o primeiro. Ficou claro que esses corpos não estavam espalhados aleatoriamente, mas sim colocados intencionalmente de forma organizada, indicando uma prática cultural até então desconhecida para esse período. A equipe rapidamente coletou amostras para datação por radiocarbono. Quando os resultados chegaram, desencadearam intensos debates entre os arqueólogos. Os restos mortais foram datados em cerca de 120 mil anos, muito mais antigos do que o período estabelecido para a cultura humana organizada na região.
Durante esse período, acreditava-se que os humanos não construíam câmaras, não desenvolviam métodos de armazenamento, nem estabeleciam áreas habitacionais estruturadas. Essa descoberta questionou a compreensão existente sobre o comportamento humano na região. Após uma investigação mais aprofundada, informações ainda mais surpreendentes foram reveladas nos esqueletos. Embora as proporções parecessem humanas, eram diferentes do usual. Os ossos dos membros eram um pouco mais longos do que o normal, e os crânios apresentavam cristas cranianas mais espessas. Essas características estavam presentes em todos os indivíduos, e não foram consideradas anormalidades. Os antropólogos descobriram que os esqueletos não pertenciam a nenhum grupo humano conhecido daquela época ou região. As descobertas sugeriam a presença de uma população desconhecida, não documentada anteriormente. Sinais de atividade organizada eram visíveis ao redor dos esqueletos. Os depósitos de argila, próximos à plataforma, apresentavam impressões repetidas, que formavam figuras regulares, semelhantes a fossas de armazenamento dispostas em uma grade. Isso sugeria que a câmara outrora abrigava suprimentos ou objetos guardados em uma ordem específica. Esse tipo de organização era surpreendente para pessoas daquele período, visto que se acreditava que a vida humana primitiva era mais desordenada e desorganizada. Acima da camada de argila, os cientistas descobriram uma pequena quantidade de fuligem. Os testes revelaram que ela era diferente da fuligem normalmente produzida pela queima de madeira ou plantas em sítios arqueológicos. Isso pode significar que houve uma maneira deliberada e controlada de criar luz ou calor, demonstrando um alto nível de conhecimento tecnológico nunca antes visto. Alguns pesquisadores acreditam que essa descoberta pode ser a prova de uma técnica de iluminação mais avançada. Diversas amostras de sedimento continham fragmentos de fibras entrelaçadas. Essas fibras duraram mais do que o esperado, sugerindo que a câmara permaneceu estável por um longo período. A descoberta dessas fibras demonstrou que as pessoas que habitavam a câmara sabiam tecer uma habilidade incomum para humanos dessa época, o que evidencia as capacidades avançadas desse grupo. As paredes da câmara apresentavam marcas claras, que se assemelhavam a formas e linhas simples. Essas marcas pareciam ser um esquema ou sistema de referência, embora seu significado fosse incerto. A forma como estavam organizadas sugeria que haviam sido projetadas propositalmente, e não apenas rabiscos aleatórios. Ao analisar todas as evidências, ficou claro que a cultura era altamente estruturada e organizada. Os sepultamentos foram cuidadosamente planejados e dispostos. A câmara estava bem conservada e era utilizada de uma maneira que demonstrava cuidado, planejamento e conhecimento dos materiais. Os objetos eram armazenados em locais específicos, e a luz e o calor eram controlados com precisão. Eles também utilizavam técnicas específicas de tecelagem rituais ocultos da antiga câmara. A equipe teve que caminhar em fila indiana por uma passagem estreita para chegar à próxima câmara. Precisavam ser cautelosos a cada passo. À medida que avançavam, o espaço se abria mais, permitindo que ajustassem as luzes. As paredes começaram a mostrar sinais das pessoas que ali estiveram antes. Era evidente que o local havia sido usado para algo mais do que apenas abrigo, pois havia indícios de rituais. Inicialmente, as marcas nas paredes eram quase invisíveis devido aos depósitos minerais que as cobriam. A equipe removeu delicadamente o sedimento solto, revelando formas desenhadas com pigmentos escuros e traços irregulares. Algumas formas eram linhas básicas agrupadas, enquanto outras eram padrões curvos que se repetiam nas paredes. Os desenhos não se assemelhavam a nenhuma arte pré-histórica conhecida na região. O posicionamento das formas parecia deliberado, como se tivessem sido dispostas para guiar o olhar do observador de um ponto a outro. Perto da parede dos fundos, a equipe descobriu uma laje de pedra ligeiramente elevada em relação ao chão. A superfície da laje havia sido alisada com grande precisão. Havia resquícios de cinzas pigmento e uma substância orgânica desconhecida aderidos às bordas da laje. Uma análise mais detalhada indicou que a laje provavelmente foi usada diversas vezes para fins cerimoniais. Alguns membros da equipe acreditavam que poderia ser um altar, enquanto outros pensavam que era usada como plataforma para preparar materiais para rituais. No entanto, nenhuma das explicações justificava completamente os resíduos ou a localização estratégica da laje na câmara. Sua posição precisa sugerir que ela possuía grande importância. Ao lado da laje de pedra, havia pinturas antigas de figuras na parede inferior. A passagem do tempo danificou a obra de arte, restando apenas fragmentos visíveis.
Pequenas figuras humanoides estavam ajoelhadas em semicírculo, com uma figura maior acima delas, estendendo os braços. A cabeça e a parte superior da figura maior haviam desaparecido, dificultando sua identificação. Mesmo com partes da pintura faltando, a cena parecia cerimonial. Inicialmente pensou-se que as figuras menores estivessem demonstrando submissão ou fazendo uma oferenda. Mas sem a imagem completa, o significado exato permanecia incerto. Em outra parede, foram observadas impressões de mãos em duas cores. Uma fileira de impressões digitais mostrava mãos inteiras, pressionadas contra as paredes. A fileira abaixo apresentava mãos com dedos faltando, ou formatos alterados, sugerindo que haviam sido intencionalmente modificadas, antes de serem impressas. Essa descoberta deixou alguns membros da equipe inquietos. Alguns acreditavam que as impressões poderiam representar diferentes grupos ou funções na sociedade. Outros pensavam que poderiam ser marcadores simbólicos usados em rituais. Ninguém chegou a um consenso e o debate continuou. O chão da câmara revelou um novo mistério com pedras dispostas em um círculo quase perfeito. Foram encontradas evidências de fogueiras acesas repetidamente ao longo da borda interna, indicando que não era usado para cozinhar ou simplesmente para aquecimento. Pela forma como estava organizado, parecia fazer parte de atividades rituais. As marcas nas paredes, as impressões de mãos e as formações rochosas revelaram que a cultura agia com um propósito deliberado. Cada elemento tinha um significado específico. A câmara era ainda mais impressionante devido à antiguidade dos vestígios. Nenhum dos aspectos cerimoniais correspondia ao período sugerido pelos restos mortais, encontrados anteriormente. Havia provas claras de um comportamento ritual complexo, mas ninguém conseguia explicar como essas práticas existiam há tanto tempo. Cada detalhe suscitava mais perguntas do que respostas. A equipe terminou de registrar a última parte da câmara quando avistou uma passagem bloqueada no fundo. As pedras no teto estavam dispostas de uma maneira incomum em comparação com o restante dos escombros. Parecia que haviam sido colocadas ali intencionalmente, e não devido a um desabamento. Parecia uma barreira construída propositalmente. Quando a equipe começou a remover a obstrução, a temperatura na sala mudou um pouco. Uma pequena corrente de ar seco escapou de trás das rochas. O que quer que estivesse selado ali dentro havia permanecido em segurança por muito tempo. O teto construído intencionalmente sugeria segredos ocultos de séculos atrás, apenas esperando para serem descobertos. Cada parte da câmara demonstrava que havia sido criada com propósito. As marcas às impressões, de mãos à laje de pedra, as figuras pintadas e a fogueira, revelavam uma cultura capaz de planejar cuidadosamente, pensar simbolicamente e praticar rituais cerimoniais repetidos. A Câmara das Pinturas Impossíveis. Quando o último obstáculo foi removido, e a pesada laje mofada, uma lufada de ar mofado, emanou do espaço escuro. A entrada se alargou gradualmente o suficiente para a equipe entrar. Suas luzes iluminaram a câmara, e todos pararam abruptamente. As paredes estavam adornadas com pinturas grandes e intrincadas e notavelmente bem conservadas. As cores pareciam vibrantes, quase como se tivessem sido pintadas recentemente, apesar da antiguidade da câmara. Era intrigante para todos, como obras de arte de tamanha antiguidade haviam permanecido intactas por tantos anos. O maior painel, que observaram primeiro, mostrava um grupo de figuras humanas em pé próximas, umas das outras em círculo. Cada corpo tinha linhas detalhadas nos braços-costelas, e crânio assemelhando-se a diagramas de estruturas internas do corpo com um nível surpreendente de precisão para a época. Com base nos restos mortais encontrados no local, estimou-se que a cena tivesse 120 mil anos. Um especialista médico apontou que algumas características ali representadas eram desconhecidas para as civilizações antigas. Era um mistério como os humanos daquela época poderiam ter um conhecimento tão avançado. Ao lado do círculo havia outra figura mais alta que os humanos, com braços longos e corpo esguio. Essa figura não se assemelhava a nenhuma espécie humana conhecida. Sua cabeça era alongada e não apresentava traços faciais distintos. A maneira como estava posicionada sugeria que observava o grupo. Uma linha de pigmento escuro estendia-se de sua mão até os humanos, conectando-os de forma intencional. Alguns membros da equipe interpretaram a cena como um momento de aprendizado, como se a figura estivesse guiando os humanos. O painel seguinte era ainda mais perturbador.
A pintura retratava uma pessoa deitada no chão, com outras duas em pé ao lado. Acima delas, uma figura alta e não humana pairava sobre elas olhando de cima, como se estivesse supervisionando. O peito da pessoa no chão estava aberto, revelando seus órgãos internos de forma clara e chocante. Alguns especialistas acreditavam que se tratava de um sacrifício ritual, enquanto outros pensavam que poderia ser uma cirurgia ou um exame científico. Nenhum dos pesquisadores se sentiu à vontade para expressar sua interpretação em voz alta. Mais adiante na parede, havia imagens de pessoas em volta de uma fogueira. As chamas na pintura pareciam se mover, pois eram pintadas com cores diferentes. As pessoas na pintura estavam com os braços erguidos, e havia uma figura alta acima delas. Ao redor da figura alta, também havia formas menores, que pareciam corpos despedaçados ou objetos em queda. A mensagem da pintura não era clara, mas parecia tratar de destruição ou sacrifício. Outro mural retratava uma cena em que a terra estava se desfazendo. Figuras sombrias emergiram do chão enquanto as pessoas corriam em direção a uma pequena abertura. Em um canto, uma pessoa alta permanecia sozinha contemplando a destruição. A imagem sugeria que essa pessoa sabia o que ia acontecer. No entanto, nenhuma evidência científica comprovava a ocorrência de um desastre daquela magnitude no período indicado pela sala. Cada parede da câmara continha desenhos que questionavam nossa compreensão sobre o desenvolvimento humano. A precisão e o detalhamento dos desenhos, juntamente com a presença de uma criatura desconhecida, dificultavam a datação da câmara. As imagens contradiziam o conhecimento científico histórico e biológico da época. Assim que a equipe retirou as pinturas da caverna, em segurança, percebeu que havia descoberto algo muito complexo e difícil de compreender. Os detalhes das obras de arte estavam além do seu conhecimento. Havia muitas diferenças em relação ao que se sabia sobre a história para serem ignoradas. A equipe decidiu enviar suas descobertas a especialistas para uma análise mais aprofundada. A responsabilidade de interpretar o conteúdo da câmara passou da equipe de campo para esses especialistas, que agora tinham o desafio de desvendar o verdadeiro significado por trás das imagens. A câmara continuava sendo um mistério. Cada parede estava coberta de conhecimento estranho. Detalhes intrincados sobre a vida e representações de instrução, devastação e cerimônias. As figuras humanoides, seus símbolos e o observador sobrenatural não se encaixavam em nenhum período histórico conhecido. Nenhum estudo anterior conseguiu esclarecer nada sobre a câmara. Cabia aos especialistas decifrar as mensagens nessas pinturas. Eles precisavam analisar cada aspecto, estabelecer conexões com o passado e tentar decifrar o significado de informações que pareciam impossíveis de conhecer. A câmara é um símbolo de algo difícil de compreender completamente. As paredes da câmara contêm informações que podem mudar nosso conhecimento sobre a história e a evolução da humanidade. As imagens em seu interior levantam questões sobre inteligência, biologia e cultura, que remontam a tempos mais antigos do que se pensava. Os cientistas ainda estão tentando entender a câmara, suas figuras e seus detalhes intrincados. A descoberta mostrou os desafios de conduzir pesquisas de campo. A equipe conseguiu registrar, proteger e observar. Mas a compreensão das descobertas exigiu conhecimento especializado. A câmara apresentou uma situação em que a equipe teve que lidar com algo desconhecido, pinturas rupestres que não deveriam existir. As imagens capturadas na câmara foram rapidamente compartilhadas com especialistas. As pessoas tiveram reações fortes e imediatas às imagens. Nenhum grupo em particular queria se encarregar de descobrir o que a equipe havia encontrado. Alguns arqueólogos acreditavam que as pinturas foram adicionadas muito depois da construção da câmara. Mas os testes mostraram que a tinta era tão antiga quanto as paredes da câmara. Essa revelação deixou muitos especialistas apreensivos. Antropólogos estudaram os desenhos minuciosamente e observaram que era improvável que qualquer grupo pré-histórico tivesse a capacidade de criar imagens anatômicas tão detalhadas. Alguns especialistas argumentaram que as imagens eram simbólicas, em vez de realistas, mas as estruturas internas, precisas, sugeriam o contrário. Alguns especialistas reconheceram que os desenhos se assemelhavam a diagramas encontrados em antigos textos médicos escritos milhares de anos depois. Essa descoberta interrompeu o debate, pois ninguém conseguia explicar como esse conhecimento poderia ter existido durante o período indicado pela datação. A figura alta causou muita tensão na sala.
Os especialistas não conseguiam chegar a um consenso sobre seu significado. Alguns acreditavam que se tratava de um símbolo espiritual ou de um ser mítico. Outros notaram que as proporções eram exatas demais para serem inventadas. Alguns pesquisadores a compararam com figuras em pinturas rupestres antigas de diferentes regiões, mas nenhum desses exemplos apresentava tantos detalhes quanto este. A figura continuava aparecendo sempre em um papel de guia ou observador. Essa constância preocupou muitos pesquisadores e sugeriu algum tipo de influência, em vez de ser apenas um mito. Cenas de procedimentos médicos e sacrifícios geraram ainda mais discussões. Especialistas médicos concordaram que a representação do tórax e dos órgãos internos estava correta e não era apenas um palpite. Alguns acreditavam que o grupo descobriu esses detalhes por tentativa e erro. Outros afirmaram que não há provas arqueológicas de práticas tão avançadas naquela época. O debate rapidamente passou da interpretação para a preocupação. Geólogos se envolveram na discussão após analisarem o mural da destruição. Eles tentaram compará-lo a impactos e desastres ambientais do passado, mas não encontraram nenhuma semelhança. O nível de devastação mostrado na imagem era diferente de tudo o que havia sido documentado até então. Alguns pesquisadores sugeriram que a cena poderia ser uma premonição de um evento futuro, e não algo que já tivesse ocorrido, o que causou ainda mais inquietação. Ao final da primeira semana de estudo das pinturas, duas ideias principais emergiram. Um grupo acreditava que as pinturas eram simbólicas e mostravam uma cultura criativa com imaginação avançada. O outro grupo argumentava que as descobertas desafiavam o que sabíamos sobre a história da humanidade. Apesar das diferenças, ambos os lados concordavam em um ponto: a existência das pinturas era inesperada. Com a chegada de mais especialistas, as discussões se intensificaram. A Câmara havia colocado a comunidade científica em uma posição desconfortável. A questão principal não era mais apenas interpretar as pinturas. Em vez disso, a principal questão passou a ser como as pinturas foram criadas. As informações da Câmara não deveriam ter sido compartilhadas com o público da forma como foram apresentadas. E-mails mencionados posteriormente, em outros relatórios, revelaram que alguns departamentos sugeriram adiar a divulgação das imagens até que houvesse mais contexto. Alegaram que era para evitar a disseminação de informações falsas. O verdadeiro motivo era que não havia explicação que se sustentasse diante de questionamentos públicos. À medida que as discussões se intensificavam, o acesso ao local foi gradualmente restringido. Apenas alguns pesquisadores ainda estavam envolvidos, e mesmo assim, só receberam parte da documentação em vez de tudo. Os primeiros analistas começaram a notar diferenças na forma como seus depoimentos eram resumidos. Alguns disseram que suas explicações foram alteradas para parecerem mais cautelosas. Outros perceberam que suas preocupações foram completamente omitidas. Não estava claro se isso era intencional ou devido ao controle administrativo. Os relatórios oficiais sobre a Câmara davam a entender que se tratava de uma descoberta incomum, mas controlável, sem mencionar as cenas alarmantes que haviam preocupado muitos. Alguns pesquisadores anotaram secretamente suas preocupações. Essas anotações, que circularam discretamente entre os acadêmicos, revelaram o receio de que as pinturas não fossem destinadas ao povo do Criador. A aparência da figura alta, a anatomia, precisa, e as cenas de destruição sugeriam que os artistas acreditavam estar registrando algo importante. Não estava claro se o propósito era um aviso, um registro histórico ou uma mensagem. Os especialistas ainda estão tentando desvendar o significado da câmara de sua arte e da misteriosa figura alta.